Brasileiro contra o Atlético Mineiro dentro de casa. São 12 pontos em disputa e, segundo os matemáticos, o Corinthians já tem garantido uma vaga na Libertadores por causa do G8, né? As vagas foram se expandindo devido aos títulos do Flamengo que está lá em cima. E o Corinthians quer mais do que isso. O Corinthians quer a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Não quer só a vaga na Libertadores, quer ir direto para a fase de grupos. Para isso, sem depender de ninguém, o Corinthians precisa fazer 6 dos 12 pontos que tem para disputar. Se fizer 6 desses 12, o Corinthians garante a sua vaga na fase de grupos. Pode até ser que precise até de menos, mas aí tem que ter a combinação de resultado. Enfim, não é uma situação das mais difíceis para esse Corinthians, que não vai ter o VP contra o Flamengo, não vai ter o VP por suspensão, mas vai ter o Ramiro de volta de suspensão, Renato Augusto, Adson, Balbuena, Michael, Júnior Moraes. Todo mundo segue como dúvida. Rafael Ramos e Rony estão com Covid, por enquanto seguem fora. E uma notícia de última hora que acabou de chegar. O Adson, além da lesão na coxa, ele teve uma crise de apendicite e precisou passar por uma intervenção cirúrgica hoje, aqui em São Paulo. Já está tudo bem, está tratando, está em casa. Mas, ou seja, desfalque certo para essa partida contra o Flamengo. Essa é a situação do Corinthians, Michele. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre um reforço, um possível reforço para 2023. Valeu, Salazar. E aí, Celcito? Bom, Corinthians é curioso porque tem ainda mais 4 jogos. 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Você falou que está garantido. Para mim tá, matematicamente não, mas Corinthians para mim está classificado. E para a fase de grupos, eu não vejo o menor risco de Corinthians perder essa classificação. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, tem aí essa expectativa da saída do Vitor Pereira, como o próprio Salazar já adiantou, né? Acho que ele vai falar sobre isso ainda. Fica a dúvida se vai permanecer ou não. Não deve permanecer. Quem será o novo técnico? Reforços virão a partir do que sinalou o Vitor Pereira, ou tem a ver com o novo técnico que vai ser contratado? São perguntas que estão no ar, né? São perguntas sem resposta nesse primeiro momento. Enquanto isso, o Corinthians tem que, sabe... É decepcionante terminar sem títulos? Não sei se é decepcionante. Acho que o Corinthians, por tudo que aconteceu na temporada, brigou com o Flamengo numa final de Copa do Brasil e brigou de uma maneira digna, saiu de cabeça erguida. Tem lance da arbitragem, que muita gente reclama do primeiro jogo. O Campeonato Brasileiro está entre os 5 melhores, a maior parte do campeonato entre os 4 melhores. Então, não vejo nada decepcionante, não, pelo elenco que o Corinthians montou, sabe? Contratou o Vitor Pereira com a coisa em andamento. Então, não acho decepcionante, não, a temporada do Corinthians. Bom, se você for olhar pelo que o Corinthians jogou contra o Flamengo no segundo tempo, pela Copa do Brasil, o Corinthians está perdoado nessa, vamos dizer assim, Libertadores chegou nessa às quartas temporada. de final. Na Libertadores, o Corinthians ainda não tinha time montado, o Vitor Pereira estava mais perdido que segue em tiroteio e acabou sendo desclassificado pelo Flamengo. Mas o problema é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians decepcionou, sim. Se o campeonato acabasse hoje, ele terminaria em 5º lugar, mas estaria na fase de grupos. Sim. É o mesmo resultado que o Silvinho conseguiu o ano passado. Mesma coisa. Então, o Silvinho, que não tinha esses reforços que o Vitor Pereira tem, não tinha reforço nenhum, pouquíssimos reforços, pouquíssimas opções. O que ele fez? Ele conseguiu uma façanha para o Corinthians. Estava em quarto, caiu para quinto. Falamos sobre isso na ocasião. E aí, o que aconteceu? O Vitor Pereira está repetindo a façanha, entre aspas, do Silvinho no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que pelo dinheiro que ele ganha, pelo dinheiro que o Corinthians investiu nesse elenco, uma decepção no Campeonato Brasileiro. Beleza, calma, torcedor do Corinthians, eu sei que vocês estão perguntando aí sobre o Pedro Raul. Então volta aqui, Salazar, explica pra gente se o Timão tá fechando com o atacante do Goiás.